Destaque de hoje, segunda-feira, Boletim Focus teve nova queda na expectativa para a inflação de 2025. Essa já é a sexta semana seguida de reduções para essas projeções e, claro, já estamos bem coladinhos no topo da meta do Banco Central. 4,55 é o que projetamos de inflação, o topo da meta é de 4,50, então tem destaque. Rita, como é que você avalia essa projeção desta semana em decisão de Copom que vem aí bater na nossa porta, quarta-feira? Então tem decisão daqui a pouquinho e o mercado está cada vez mais otimista com a inflação deste ano. Uma ótima tarde a você, bem-vinda. Oi, Gabriel, boa tarde. Olha, esse otimismo com a inflação desse ano não vai mudar em nada o posicionamento do Banco Central, na minha opinião. Porque na semana passada nós tivemos números muito fortes do emprego, tanto pelo CAGED quanto pela PNAD, né? O CAGED surpreendeu todo mundo. Houve uma criação de empregos com carteira assinada de 213 mil novos postos. A expectativa dos mais otimistas era de 185 mil. E esse processo de criação de novos postos formais, ele vinha se desacelerando, que é o objetivo do Banco Central com a manutenção dessa taxa de juros mais restritiva. Depois, quando chegou na sexta-feira, a PNAD veio confirmar, né, esses números fortes do CAGED. Em setembro, a taxa de desemprego foi mantida na mínima histórica aí, desde que a série começou a ser apurada em 2012, 5,6%, com vários recordes. Recordes no número de funcionários com carteira assinada, recordes no número de empregados na iniciativa privada, recordes na renda agregada, que veio acima de 354 bilhões, com um crescimento anualizado de 5,5%. Então, isso mostra que o modelo de crescimento do PT está funcionando, mas não é um modelo sustentável. E para que esse modelo não atrapalhe ainda mais no controle da inflação, o Banco Central não tem outra alternativa, a não ser manter a taxa de juros nesse patamar extremamente elevado. Porque esse modelo de crescimento, como que ele é fomentado? Ele é fomentado pelo incentivo ao crédito e pela distribuição excessiva de benefícios fiscais. E isso pode ser comprovado também na semana passada com os números da dívida. O governo central apresentou um déficit, e foi menor do que o mercado esperava, de quase 15 bi. E esse déficit foi provocado principalmente pelo aumento das despesas e pela diminuição nos lucros das estatais. Então nós estamos vendo aí o Correio, né, os Correios com problema, nós estamos vendo aí a Petrobras anunciando PDV. Então a questão da gestão, né, das estatais está interferindo na geração de lucros dessas empresas e criando prejuízos. Além disso, o aumento das despesas tem sido muito maior do que o das receitas e o país está crescendo. Então é um modelo perverso, porque esse crescimento se dá com o aumento da nossa dívida. Porque se o governo não equilibra as contas, ele está gastando mais do que ele está recebendo. Setembro, nós voltamos a ter um déficit nominal acima de 1 trilhão. E coincidentemente, que não é coincidência, o resultado do governo central de setembro foi o pior desde 2020. 2020 era o quê? Pandemia. 1 trilhão de déficit nominal nós só tivemos, antes do governo Lula, na pandemia, lá em janeiro de 2021. Então, a pandemia que nós estamos passando chama-se má gestão das contas públicas e excesso de gastos. E por causa disso, o Banco Central não tem nenhum tipo de janela aí para baixar a taxa de juros. Ele não tem como baixar porque o governo não colabora na política fiscal e esse modelo de crescimento que é induzido pelo aumento do crédito, né, as famílias tomando crédito, ficando inadimplentes e pela distribuição de benefícios, ele entrega crescimento, ele entrega emprego, mas ele não é sustentável porque ele quebra o país. Agora, Rita, você fala sobre pandemia, essa má gestão dos recursos, a gente tem outro problema que é basicamente uma doença crônica, que é a violência. Uma pesquisa pesquisa da Genial Quest, inclusive, mostrou que a maioria da população do Rio de Janeiro apoia projetos contra facções. Qual que é o saldo dessa operação que aconteceu na semana passada?
Já antecipando as eleições, eu queria entender os custos de operações como estas e, claro, da violência aqui no Brasil como um todo. Olha, Gabriel, eu acho que a gente já tem um custo Brasil enorme, né? E esse custo Brasil, ele está aí, ele embute, né, a falta de infraestrutura, a insegurança jurídica. E agora, diante do que nós vimos no Rio de Janeiro, e eu quero aqui, eu como cidadã, parabenizar a operação que foi feita no Rio, porque é necessário que o Estado retome e dê às pessoas a dignidade de morar e de trabalhar. Então, o que nós estamos presenciando hoje é um aumento ou uma escalada do custo Brasil pela insegurança pública. E esse aumento pela insegurança pública parte muito da romantização do crime. O crime não pode ser romantizado, o crime tem que ser enfrentado. Então, quando a gente vê o relato do governador do Rio, a gente vê o relato do governador de Goiás e do próprio governador de Minas, a gente entende que nós temos sim essa formação desse consórcio da paz, em que o Caiado foi muito feliz. Quem quer a paz tem que estar preparado para a guerra. É uma tentativa de retomarmos áreas que foram invadidas por terroristas, invadidas pelo crime. E quem sofre mais com isso são as camadas mais pobres da população. Né? Você tem a proteção policial na Zona Sul, você não tem esse tipo de invasão territorial e de domínio territorial nas áreas onde a segurança privada existe, se houver a ausência da segurança pública. Então, essa permissividade, né, com o crime, ela é muito triste para o Brasil. E nós temos sim que nos posicionarmos antes que a gente vire um narco-estado. Né? Então, a gente tem sim que parabenizar e temos que enfrentar mais um grande problema. Né? O Rio de Janeiro, por motivos que o próprio governador do Rio citou, né, aquela lei, né, que ela limita as ações da polícia nas comunidades. As ações elas só podem ser extraordinárias, não podem ser ordinárias. Então isso fez com que o crime organizado se apoderasse dessas comunidades, em detrimento, né, da qualidade de vida, da segurança das pessoas que habitam ali. Então, nós já estamos convivendo, né, com... Aí, o que aconteceu? Os traficantes, os bandidos de todos os estados, na sua grande maioria, foi morar no Rio. E de lá passaram a comandar essas operações nos seus estados de origem. Então, isso é muito triste, né, do Rio de Janeiro se transformar na capital federal do crime, na Universidade Federal do narcotráfico e do crime organizado. Então, isso tem que ser combatido. Então, eu acho que foi extremamente interessante essa operação para ser um marco, né, no combate ao crime organizado e para que as pessoas possam sonhar com a dignidade da segurança pública e de não terem as áreas onde elas moram dominadas pelo crime, pagar pedágio para o crime. Né? Então, eu acho que isso tem que ser realmente um movimento nacional e, se isso não for feito, nós vamos ter mais uma escalada no custo Brasil, porque isso foi mostrado no mundo inteiro. Então, uma multinacional, um investidor estrangeiro, antes dele colocar o negócio dele ou pensar em investir no Brasil, ele vai ver qual que é a segurança que o negócio dele tem em se instalar no Brasil, qual é a segurança que o ativo mais principal que ele tem, que são os executivos dele, tem de morar no Brasil. Então isso é muito sério e nós temos sim que combater da forma mais dura possível essa invasão, né, da ilegalidade e da ocupação de territórios no Brasil pelo crime organizado. Itamundim, a gente fala sobre esse intangível, né? O cálculo de quanto foi perdido em empresas fechadas, custo com segurança, a gente consegue fazer. Agora, o intangível, de quanto o investimento deixa de vir ao Brasil ou, por exemplo, ao Rio de Janeiro, aí a gente não consegue fazer essa conta, mas com certeza existe este custo reputacional da cidade às vésperas de uma grande festividade, que é o Réveillon, que traz muita gente para o Rio de Janeiro.
Mas é claro, só o curtíssimo prazo, no longo prazo a gente fala sobre este intangível de quanto investimento é perdido na região. Sempre bem-vindo, minha cara, um ótimo trabalho a você, uma boa semana, até a próxima.